Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. A gente vai ler do verso 13 ao verso 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 18. Nesta manhã, eu estarei falando sobre a volta de Jesus. Então, a ceia do Senhor é uma oportunidade que nós temos de celebrar que Jesus está voltando, Jesus voltará. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. Esse é o texto, diz a palavra do Senhor: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não Jesus voltaria logo de imediato, mas eles viam que pessoas estavam morrendo, e Jesus nada. Jesus nada. Não é nadar, não voltou. E aí eles começaram a desanimar. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta para fortalecer esses irmãos. Em 2006 ou 2007, eu fui num congresso em Curitiba. E na volta do congresso para o Rio de Janeiro, eu acordei na hora, sendo que para chegar ao aeroporto eu não contava com o trânsito, não contava com os obstáculos, com as dificuldades que eu teria para chegar até o aeroporto e pegar o meu voo. Resultado: eu cheguei no aeroporto, o check-in já tinha encerrado e eu perdi o meu voo. Estava com a minha esposa, Alessandra, ela veio, porque o voo dela foi um outro voo,
né? Num horário diferente do meu. Mas eu perdi o meu voo. Sabe, meus irmãos, eu peguei isso como uma ilustração para essa volta de Jesus, né? Como é que eu estou para a volta de Jesus? Como é que está a minha vida para esse retorno de Jesus? Né? Porque Jesus, ele vai voltar, irmãos. Isso aí a gente precisa continuar pregando esta mensagem. Jesus está voltando, ou Jesus voltará. E Jesus ensinou que a sua volta vai ser repentina, a qualquer momento. Vai ser como um relâmpago que brilha de uma extremidade à outra. Ele disse isso no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 24. A volta de Jesus vai ser repentina. O apóstolo Paulo, aqui mesmo, nessa carta aos Tessalonicenses, do capítulo 5, ele ensina que a vinda do Senhor será como ladrão à noite. Não que o Senhor seja um ladrão, mas ninguém espera que um ladrão vai invadir a sua casa. E você te pega dormindo e leva tudo que você tem. Ninguém espera isso. Isso significa que a volta de Jesus vai ser de surpresa, sabe? Vai ser repentina. E no capítulo 5, no final do capítulo 4, o apóstolo Paulo, então, diante do desânimo do povo, que Jesus não estava, a promessa da volta de Jesus, aos olhos deles, estava demorando, e o povo começou a desanimar. O apóstolo Paulo escreve, então, fala: irmãos, consolem uns aos outros, encorajem uns aos outros, encorajem. E no capítulo 5, o apóstolo então convida a igreja a uma vida de vigilância, uma vida de sobriedade, exortando a igreja à vigilância, à comunhão, à consolação e à edificação mútua. É assim que a igreja deve caminhar. A igreja deve caminhar vigilante, a igreja deve caminhar em comunhão, a igreja deve caminhar consolando uns aos outros, e a igreja deve caminhar na edificação um dos outros, até a volta de Jesus. E neste retorno que vai ser iminente, vai ser repentino e certo, eu não vou me ater somente ao texto de 1 Tessalonicenses, porque aqui esse texto fala para pessoas desanimadas, e por isso eu fiz a ênfase nesse texto. E eu faço um paralelo com a nossa própria vida, como nós estamos vivendo no nosso tempo, se de fato nós estamos cantando Maranata de boca para fora, ou se nós estamos cantando Maranata ansiando pela volta de Jesus. Porque Maranata é uma expressão, uma palavra aramaica, que significa: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E aí, diante disso, a gente fica: como eu estou vivendo nesse tempo? Como está a minha vida? Será que a vida que eu estou vivendo é uma vida onde o meu coração arde pela presença de Jesus, para que eu veja pessoas que ainda não conhecem a Jesus e eu possa compartilhar o amor de Jesus com elas, para que quando Jesus voltar, elas sejam arrebatadas nos ares e então desfrutem da presença de Deus? Será que eu estou vivendo dessa maneira? Será que eu estou vivendo uma vida vigilante? Será que eu estou vivendo uma vida de consolação, consolando meu irmão, encorajando meu irmão? Ou será que eu estou dando prioridade a tantas coisas neste mundo que eu não tenho nem tempo? Eu nem penso que Jesus vai voltar, porque Ele vai voltar, irmão. Ele vai voltar. E por a igreja perder, durante o tempo, essa expectativa da volta de Jesus, sabe o que acontece? A igreja começa a pensar em outras coisas. Porque a igreja não se prepara, como uma noiva se prepara para o dia do casamento. A igreja não está se preparando para o dia do encontro com o seu Senhor, porque ela pensa em outras coisas, ela perdeu o foco. Por isso a evangelização não é tão importante,
mas para a igreja. O mais importante é fazer festa. Por isso, a consolação não é tão importante, ajudar o outro não é tão importante, porque a igreja perdeu o foco. A igreja não está se preparando para a volta de Jesus, e a igreja precisa se preparar. A gente precisa voltar para o prumo, a gente precisa voltar para os trilhos e nos preparar para a volta de Jesus. Jesus está voltando, Jesus vai voltar, irmãos. Jesus vai voltar. Porque se a gente perde essa expectativa da volta de Jesus, eu não vou ter prazer de ter comunhão com meus irmãos, sabe? Eu não vou ter alegria de estar na igreja. Quando eu falo igreja, somos nós. Eu não sou igreja, eu sou igreja com você. Eu perco a alegria de estar no templo celebrando. Eu perco a alegria. Eu perco a alegria de evangelizar. Eu perco a alegria de levar um pecador a Jesus. Eu perco a alegria. Eu me preocupo com um jogo que vai acontecer logo mais, jogo do Vasco, 2ª divisão. Poxa, de 4 às 6, o culto começa às 6, eu vou perder o jogo. Eu me preocupo com o jogo, a minha prioridade é o jogo. Eu estou usando só o jogo como exemplo, mas a sua prioridade pode ser qualquer outra coisa. Sabe, irmãos? Porque a gente perdeu a expectativa da volta do Senhor. E quando a gente perde a expectativa da volta do Senhor, a gente faz qualquer coisa fora do propósito do Senhor. E nessa manhã a gente venha recuperar com essa celebração da ceia, que a gente celebra a ceia até que Ele venha. Até que Ele venha. A gente possa recuperar essa expectativa da volta do Senhor, porque a vinda do Senhor, Jesus, ela foi uma promessa feita. Aí, em primeiro lugar, a vinda de Jesus foi uma promessa para salvar a humanidade. A primeira, aí eu falo da primeira. Sabe, Jesus veio a primeira vez, e a primeira vinda de Jesus foi uma promessa para salvar a humanidade de seus pecados. Logo lá no jardim, quando o homem pecou, a serpente enganou, Deus então falou para a serpente, como castigo, que a descendência da mulher ia pisar na cabeça da serpente, e a serpente ia ferir o calcanhar. Promessa. A vinda de Jesus foi uma promessa. E lá em Deuteronômio também diz, e a palavra de Deuteronômio, ela é recitada, né, interpretada em João capítulo 3, no verso 14 e 15, quando diz que, e como Moisés levantou a serpente no deserto, quando o pessoal pecou contra Deus, murmurou contra Deus, e naquela murmuração contra Deus, Deus enviou serpentes, e todos que eram picados pela serpente morriam, e o povo clamou a Moisés, e Moisés clamou a Deus, Deus falou, faz uma serpente, coloca numa haste, e todo aquele que for picado e olhar para a serpente será salvo, não morrerá. Então todos que eram picados e olhavam para a serpente na haste, não morreria. E aí em João 3, lá a palavra do Senhor diz, e como Moisés levantou a serpente, isso já no Novo Testamento, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, irmãos, a vinda de Jesus foi uma promessa feita lá no Antigo Testamento. E em Isaías também, Isaías cita a profecia do servo sofredor, aquele que carregou sobre si toda a dor, toda a nossa enfermidade, toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado, todas as nossas dores, ele levou sobre si. Ele foi oprimido, ele foi triturado ali por nossas transgressões, foi ferido por nossas transgressões, foi moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre ele. Então, a vinda de Jesus foi uma promessa para salvar a humanidade. Então, a gente está falando que Jesus vai voltar, mas ele já veio. Mas a vinda de Jesus foi uma promessa. E em segundo lugar, a gente precisa entender com relação à vinda de Jesus, para a gente restaurar em nós esse sentimento, essa expectativa que Jesus vai voltar, para a gente mudar talvez ou ajustar a nossa visão.
com relação à igreja, com relação ao reino de Deus. Em segundo lugar, eu digo para vocês que com a vinda de Jesus, o tempo da salvação chegou. O tempo da salvação chegou. A promessa se cumpriu, aquela promessa do Antigo Testamento se cumpriu com a vinda de Jesus, com a chegada de Jesus. Então o tempo da salvação chegou, o reino de Deus é chegado no coração do ser humano. Esse coração que era escravizado pelo pecado e por Satanás. Jesus veio para salvar pecadores, meus irmãos. Jesus veio para salvar pecadores e deu a vida dele na cruz do Calvário, por toda a humanidade. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15 diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e o apóstolo Paulo ainda diz: dos quais eu sou o principal. É assim que nós precisamos nos ver. Jesus veio, a sua primeira vinda foi um cumprimento de uma promessa para salvar os pecadores, toda a humanidade que pecou lá em Adão, toda a humanidade. Com a vinda de Jesus, Jesus veio para salvar a humanidade de seus pecados. E ainda em Romanos capítulo 5, verso 1, mostra que em Jesus nós temos então o conflito que nós tínhamos com Deus, a intriga, a briga que nós tínhamos com Deus. Agora em Jesus nós temos paz com Deus. Nós não estamos mais... Agora nós temos paz com Deus. Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos? Assim diz a palavra do Senhor. E todos aqueles que estão em Jesus Cristo não estão mais condenados, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A vinda de Jesus Cristo, com a vinda dele foi uma promessa, e com a vinda dele o tempo da salvação chegou para toda a humanidade. A salvação está disponível para todas as pessoas. Em terceiro lugar, aí eu já passo agora, Jesus Cristo veio. O que fizeram com Jesus? O que nós fizemos com Jesus? Nós o prendemos, nós o crucificamos, nós o sepultamos, mas o túmulo não pôde contê-lo e ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, subiu aos céus, e a segunda vinda dele, então, será o cumprimento da profecia final. A segunda vinda de Jesus será o cumprimento da profecia final, porque essa profecia, ela foi confirmada pelo próprio Jesus. Jesus disse lá em João 14, que ele iria, mas que ele voltaria para buscá-los, para onde o lugar onde ele estivesse, nós também estaríamos com ele. Jesus vai voltar para nos buscar. Essa profecia aí é confirmada por Jesus, estava na boca de Jesus, e ela também foi testemunhada por homens, que Jesus vai voltar como cumprimento da profecia final. Quando Jesus subiu ao céu, meus irmãos, dois homens brancos, vestidos de branco, não é dois homens brancos não, dois homens vestidos de branco, diz a palavra de Deus. Quando fala-se de vestes brancas, fala de pureza, de santidade. Então, dois homens vestidos de branco se aproximaram dos discípulos que estavam olhando para o céu, vendo Jesus subir, e disseram para eles que aquele Jesus que eles viram subir voltaria da mesma forma. Assim como eles viram ele subir, Jesus voltaria da mesma forma. Lá em Atos capítulo 1, verso 11 diz isso. Ele voltará da mesma maneira que os vistes subir. Esse Jesus, meus irmãos, que subiu aos céus, que morreu pelo nosso pecado, ele prometeu que vai voltar. Esses homens vestidos de branco prometeram que ele vai voltar da mesma forma. Esse Jesus também, essa segunda vinda também foi testemunhada pelos apóstolos. E aqui
Nós temos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, capítulo 5, fala dessa segunda vinda. Então, meus irmãos, em terceiro lugar, Jesus vai voltar. Jesus veio como cumprimento de uma profecia para salvar a humanidade, ok? Era uma profecia. Cumpriu-se a primeira profecia da vinda de Jesus para salvar a humanidade. Jesus subiu aos céus e houve o testemunho que ele vai voltar. E aí a gente está vivendo nesse tempo. E por último, eu quero dizer para vocês que a segunda vinda de Jesus, ela é um anseio. Anseio. O que é anseio? Anseio é desejo. Eu anelo por isso. Assim como você tem fome, sabe? Você deseja se alimentar. Assim deve ser o nosso anseio, o anseio pela vinda de Jesus. E aí o texto diz o seguinte, eu vou mostrar para vocês lá em Apocalipse, que eu vou usar o texto de Apocalipse, o último capítulo da Bíblia, no último capítulo da Bíblia, do último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, né? Dentro dessa perspectiva que a segunda vinda de Jesus é um anseio. Então, quem anseia, quem deseja pela volta, pela vinda de Jesus, essa segunda vinda? O texto diz no versículo 17, capítulo 22, versículo 17, diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça a água da vida. Meus irmãos, nesse quarto lugar, que fala do anseio pela vinda de Jesus, eu vou pegar o conteúdo do Dr. Russell Shedd, já um pastor, já falecido. Eu tive o prazer de conhecê-lo. Ele foi professor no Seminário do Sul, era um americano que amava o Brasil. E nesta Bíblia, aqui, ó, a Bíblia Shedd, ela tem é uma Bíblia de estudo que tem um comentário muito bom, sabe, irmãos? O comentário dela é muito bom mesmo, é bem devocional. E eu vou pegar essa parte desse anseio da vinda de Jesus, do que Russell Shedd escreveu, que eu achei interessante, que edificou a minha vida. E quem deve então anelar ou ansiar pela vinda de Jesus? Quem é que deseja a vinda de Jesus? Em primeiro lugar, quem deseja a vida de Jesus é o Espírito. O Espírito que inspira o profeta, aquele que fala. O Espírito que inspira o crente a falar desse Jesus, a falar deste Evangelho que liberta, que salva, que transforma qualquer realidade. É desse Espírito, esse Espírito deseja, esse Espírito anseia a vinda de Jesus. O Espírito diz, vem. Esse Espírito que nos inspira e que também ilumina a igreja. Todo entendimento que nós temos acerca de Deus é por causa da iluminação do Espírito Santo sobre a igreja. Então o Espírito deseja, o próprio Deus deseja. Em segundo lugar, quem anseia a vinda de Jesus? A noiva. Diz o texto, o Espírito e a noiva dizem, vem. Vem. O Espírito é a noiva. E quem é a noiva? A noiva é a igreja adornada. E voltando apenas uma página, na minha Bíblia não, vai ser duas, né? No Apocalipse capítulo 21, verso 2, diz assim, ó, sobre o novo céu e a nova terra. Vi também
a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A noiva de Cristo é a igreja. Esta cidade santa é a igreja. É a igreja que estava adornada, toda preparada para o seu noivo. Então a noiva, ela deseja a volta de Jesus. Quem mais deseja a volta de Jesus? Aqueles que têm sede de justiça. Não é uma justiça, irmãos, que assim, que tem o juiz lá que bate o martelo. Não é essa justiça, é que tem sede da vontade de Deus, para que tudo que Deus deseja seja feito, seja realizado. É isso. E aí nós temos esses que têm sede da vontade de Deus, e no verso 6 do capítulo 21 diz: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. A quem tem sede. Uma pessoa sedente, uma pessoa sedenta é uma pessoa que deseja, viu? Uma pessoa que anela. Então, quem deseja a segunda vinda de Jesus, eu botei vida, né? Perdoe aí, faltou um N ali. É a segunda vinda, tá bom? A segunda vinda de Jesus, né? É aqueles que têm sede da vontade de Deus. E por último, quem deseja a vinda de Jesus são aquelas pessoas humildes, que reconhecem que não tem nenhum mérito próprio para receber a salvação. Ou seja, eu não mereço, sabe? A questão de mérito. Eu não mereço a salvação. Pelo meu pecado, por ser pecador, eu não mereço. Sabe, eu reconheço que eu não mereço. E nada do que eu fizer será capaz de me dar a salvação. Porque a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. É a graça de Deus mediante a fé nossa em Jesus Cristo. E lá em Efésios 2, verso 8 e 9 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, quem deseja a volta de Jesus? Aqueles que dependem do favor, que dependem da graça para serem salvos. E diz o texto no Apocalipse, no verso 17 do capítulo 22, e quem quiser, receba da graça, de graça, a água da vida. Meus irmãos, vem Senhor Jesus, deve ser o nosso anseio, deve ser o anseio da igreja, dos crentes, dos que desejam fazer a vontade de Deus, dos que buscam, né, o favor de Deus. Deve ser um anseio. O anseio, vem Senhor Jesus. Maranata é uma palavra que significa vem Senhor Jesus. E eu faço uma pergunta a cada um de vocês nesta manhã: vocês têm anelado pela vinda de Jesus? Vocês têm desejado a vinda de Jesus? O que é que vocês têm desejado? Talvez nós estejamos muito arraigados a este mundo e preocupados com as coisas deste mundo, ao ponto de não desejar que Jesus volte. Por isso, nós vivemos sem a expectativa do seu retorno. E como eu vivo sem a expectativa do retorno de Jesus, eu penso logo que este mundo é tudo que eu tenho para viver. E aí eu passo a viver uma vida longe do propósito de Deus. É justamente a expectativa do retorno de Jesus que vai me fazer viver uma vida vigilante, que vai fazer você, diante do pecado, renunciar. Não, Jesus está voltando. É a expectativa do retorno de Jesus que vai fazer com que você ajuste a sua vida aos propósitos dele, o mais urgente possível.
É a sua expectativa com o retorno de Jesus que vai fazer com que você viva uma vida santa. É a expectativa do retorno de Jesus que vai fazer com que você dedique o seu tempo a Deus. É a expectativa do retorno de Jesus que vai fazer com que você faça melhor aquilo que você está fazendo hoje para Deus. Porque cada um de nós seremos retribuídos também de acordo com a nossa obra. Nós não somos salvos pela obra que fazemos, mas nós seremos retribuídos de acordo com as obras que fizemos. O que você tem dado a Deus? O que você tem oferecido a Deus? Talvez você tenha oferecido o pior do seu tempo, o teu resto. E eu concluo essa palavra com a seguinte ilustração. Um pastor foi fazer uma visita a uma senhora que estava passando um problema com a sua filha. E essa senhora chorava muito pela sua filha. Sua filha, que já estava jovem, não obedecia mais a ela, não queria mais saber de igreja, não queria saber mais de nada. E a mãe sempre falava: minha filha, volta para Cristo, volta para a igreja, a casa de Deus é o melhor lugar para você ficar, a presença de Deus é o melhor lugar para você estar, busque o Senhor. E ela respondia à mãe: mãe, eu tenho que aproveitar minha vida, mãe, no finalzinho da minha vida eu volto, mas eu tenho que aproveitar minha vida. E um dia o pastor foi visitá-la, e chegando lá, a mãe tinha acabado de falar: filha, volta para Jesus. Ah, mãe, deixa eu aproveitar minha vida, quem sabe no finalzinho da minha vida eu volto e ofereço a minha vida a Jesus novamente. Aí o pastor pediu um cafezinho, aquela senhora, a senhora foi e deu, deixou o café, ele tomou o golinho, aí deixou um restinho, sabe, do café, e ainda frio, e o restinho ele pegou e deu a jovem. Aí, por favor, toma esse cafezinho aqui. Aquela jovem virou e falou: que isso, pastor? Tá maluco, pastor? Que falta de respeito o senhor está tendo comigo, pastor? Como o senhor pode fazer isso comigo? E o pastor respondeu para ela: eu não fiz isso por maldade, para te ofender, eu fiz isso para te mostrar que o que você disse para sua mãe sobre o que você quer oferecer a Deus é justamente o que eu te ofereci aqui através dessa xícara, o restinho do meu café e frio. Você ficou indignada, né? É isso que você quer oferecer a Deus? É isso que você quer oferecer a Deus? Qual é a sua expectativa com relação ao retorno de Cristo? O que você vai apresentar a Cristo quando Ele voltar? O que você tem apresentado a Cristo hoje? Como você tem vivido diante de Cristo hoje? Meus irmãos, igreja querida, hoje é um tempo de alinhamento. Hoje é um tempo de colocar a vida do jeito que Deus deseja, porque Jesus está voltando. E hoje nós estamos celebrando a volta dele. Até que ele venha, nós celebraremos a morte, a ressurreição dele, porque ele veio para nos salvar, e ele vai voltar, e você vai comparecer diante dele. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, tá bom? E eu quero convidar os diáconos, né, para vir aqui à frente, tomar seus lugares.